narra-nos um momento em que Hoje Jesus nós vamos é levado... falar sobre... Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Leremos 2 versos, versículos de número 22 e 23. Glória a Deus. Mais um culto de ensino, onde nós nos reunimos para aprendermos acerca da palavra do nosso Deus. Que o Senhor fale conosco, continue a falar com cada um de nós aqui nesta noite. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo 22 e versículo 23. Todos encontraram? Amém? Lerei, diz assim a palavra do nosso Deus. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Feche os teus olhos, curve sua cabeça. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, por Tua palavra e por Tua igreja aqui presente. Te louvamos, ó Pai querido, por tudo quanto o Senhor tem falado aos nossos corações aqui nesta noite. Pai, eu peço ao Senhor a Tua orientação, inspira-nos, orienta-nos, ó Pai, através da Tua palavra, de modo que saímos daqui alcançados, edificados por Tua palavra. É esta oração que fazemos, e fazemos ela com o perdão dos nossos pecados. Oramos em o nome do Senhor Jesus. A igreja diga amém? Amém. Podeis assentar, meus irmãos? Meus irmãos, este texto que lemos faz parte de um contexto onde a gente vai ver Paulo e Silas na prisão, ou momentos que antecedem a prisão, melhor dizendo, e algumas coisas me chamaram a atenção dentro dessa história. É uma história bem conhecida. A gente vai ver, à luz deste texto, que se inicia quando Paulo tem uma visão onde ele vê um varão do outro lado da Macedônia chamando ele, atravessa a Macedônia e vem nos ajudar. E ele entende que deveria ir para lá, ele entende que deveria estar naquela localidade, ele entende o chamado de Deus para aquele local. E algumas coisas acontecem quando a gente está na direção de Deus. Algumas coisas, elas sempre vão acontecer quando estamos debaixo da orientação do nosso Deus. E a gente vai ver que o Senhor abre o coração de uma família para que eles ouvissem a palavra de Deus, eles são alcançados por esta palavra. Mas Paulo e Silas passam por um período onde uma mensagem traz ao coração deles uma perturbação. Existia uma mulher que tinha um espírito de adivinhação, e esta dava grande lucro aos seus senhores, mas Paulo perturbou-se com aquela mensagem, aquele elogio, aquela mensagem que tinha a finalidade de massagear o coração, o ego destes homens, e eles, olhando para aquela mulher, ele repreende o espírito que estava sobre ela, e a Bíblia Sagrada vai nos dizer que de imediato aquele espírito vai embora, e então aquela mulher dava grande lucro aos seus senhores. Então começa aí esse período de alvoroço, começa aí esses versos que aqui li com vocês, que depois deste acontecimento, a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Você vai ver que aqui agora eles estão presos, aprisionados, mas com muitos açoites. Diga assim comigo: muitos açoites. Toda a igreja, muitos açoites. Você vê que eles apanharam muito.
E é por isso que eu quero trazer uma mensagem com o seguinte tema ao coração dos irmãos aqui nesta noite: como temos lidado com as nossas dores? Como nós temos nos comportado com as nossas dores? Qual é o comportamento? Qual é o modo que a gente tem lidado com as feridas da vida? É importante dizer, a nível de introdução, que feridas aqui no texto é uma dor exposta. São feridas que são feitas pelos outros. Aqui são golpes, são pancadas. É isso que eles estão vivendo, feridas expostas, feridas que foram realizadas pelos outros. E na caminhada cristã, muitas vezes a gente vai carregar conosco feridas, vamos carregar marcas, estas marcas vão estar expostas, estas marcas vão ser realizadas por outros. Mas note que, a nível de introdução, é importante nós absorvermos isto aqui, porque o evangelho proposto a nós, este evangelho vivenciado por Paulo e Silas. Paulo está no lugar onde Deus quer que ele esteja. Paulo e Silas enfrentam tudo que eles deveriam enfrentar para estar no lugar em que Deus queria que eles estivessem. Portanto, aqui eles vão nos dar grandes lições, e é sobre isso que eu quero falar: como temos lidado com as nossas feridas. Como? Amargurados, tristes, cabisbaixos, sem entender algumas coisas que ocorrem na sua vida. Eu quero extrair para nós aqui 3 lições para nós nesta noite, e a primeira delas está no verso de número 23, e havendo-lhe dado muitos açoites, não foram poucos, não foram alguns, foram muitos açoites, e então eles os lançaram na prisão. E eu quero dizer aos irmãos aqui nesta noite que toda ferida, ela tem um propósito. Toda ferida, Deus não é masoquista, Deus não quer que nós soframos porque Ele tem prazer em nos ver sofrendo. Quantas vezes nós não entendemos alguns acontecimentos que ocorrem sobre a nossa vida? Talvez Paulo e Silas deveriam ter muitos argumentos para com o nosso Deus, mas eles não querem argumentar com Deus. Eles sabem que eles sofrem por uma chamada, eles sofrem por um ministério, eles sofrem por uma obra a qual o Senhor os chamou para executar. E quantas vezes, meus irmãos, nós carregamos feridas, e feridas profundas, feridas que são expostas, feridas que foram ocasionadas por outras pessoas, simplesmente porque estamos no lugar onde Deus nos colocou, porque estamos fazendo aquilo que Deus disse que era para a gente fazer. Então, Ele vai nos ensinar que toda ferida tem um propósito. Deus não tem prazer no meu e nem no seu sofrimento, mas a gente precisa aprender a lidar com as dores da vida. A gente precisa lidar com os acontecimentos que fogem do nosso controle. Sabe, Paulo e Silas aqui, eles não querem apanhar. Eles não querem, não. O objetivo deles foi qual? Foi sair da onde eles estavam e ir até esta localidade, porque entenderam que existiam pessoas e que estas pessoas precisavam deles e que eles seriam instrumentos de Deus para aquelas vidas. Então note que no caso de Paulo e Silas, esta ferida exposta, esta dor apresentada, era para chegar aonde o Senhor tinha como plano que eles chegassem. Dá para entender isso? Hoje os planos de muitos cristãos é estar em lugares nobres, é estar em lugares elevados. Não que Deus não tenha isso para nós, Deus tem. Deus pode te levar muito além do que você pensa, de onde você pensa ou você deseja ir. Mas note que no caso de Paulo e Silas aqui, o propósito de Deus era fazer com que estes homens estivessem e fossem até o cárcere para cumprir uma grande obra. Sabe, irmãos, quando eu olho para este texto balança o meu coração.
Hoje pela manhã estava estudando sobre esta palavra que o Senhor já me deu ela há alguns dias, e escrevendo, anotando, fazendo algumas anotações. O Senhor ministrou isso muito ao meu coração. Às vezes nós estamos enfrentando, estamos vivenciando dores na vida, porque Deus tem um plano, Deus tem um propósito, a gente não está entendendo, mas quantas vezes reclamamos, murmuramos, queremos indagar ao Senhor, queremos que estas dores não nos tivessem alcançado, mas eu quero te dizer, talvez você esteja enfrentando dores, e estas dores têm machucado, estas dores foram ocasionadas por outras pessoas. Eu quero te dizer que Deus tem um plano, Deus tem um propósito a ser estabelecido por intermédio desta história de dor. E estes homens sofreram, foram muitos açoites, portanto foram muitas pancadas, foram muitos golpes, sabe? As feridas estão abertas, estão expostas. E assim, quantas vezes nós estamos em tais condições, machucado? Talvez você não esteja com feridas como Paulo e Silas aqui na carne, mas talvez você esteja carregando feridas na sua alma, talvez você esteja carregando feridas no seu emocional, por causa de alguém, porque alguém lhe feriu, porque alguém não entendeu o plano e o propósito que Deus tinha para a tua vida e lhe machucou, trouxe feridas profundas, marcas expostas, apresentadas, feitas pelos outros. E quantas vezes a gente não entende o que está acontecendo? Mas fala para o irmão que está ao teu lado, com todo respeito e carinho: Deus tem um propósito na sua dor, meu irmão. Deus não quer que simplesmente você sofra. Mas eu sempre digo isso aqui, eu quero que você levante a tua mão, que eu quero falar algo de Deus para a tua vida. Se a sua história de dor é para o nome de Deus ser glorificado, está valendo a pena, meu irmão. Se a sua história de dor é para que Deus reúna a tua família e os traga novamente, está valendo a pena. Se a sua história de dor é para que o nome do Senhor seja glorificado através da tua vida, glorifique ao Senhor, engrandeça o nome do Senhor e agradeça ao Senhor, porque você também é um participante da glória de Deus. Sabe, a gente enxerga à luz deste texto, essas feridas, estas marcas, alguém que está onde Deus quer que eles estejam, eles entendem a chamada, eles obedecem à chamada, e a recompensa agora é açoites, e não só açoites, são muitos açoites, e agora eles são lançados dentro de um cárcere. Mas note que para toda ferida, Deus tem um propósito. Você só é este crente maduro que você é hoje por causa das lutas que você já enfrentou, dos obstáculos que você já superou, dos momentos difíceis da sua caminhada que você venceu-os. Por isso você é essa pessoa melhor, madura, que é este crente que não fica reclamando pelos cantos, entende que aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Então note que aqui toda ferida, ela tem um propósito. Segunda lição que eu quero extrair para nós aqui nesta noite, à luz deste texto, olha o que diz o verso 25 e verso de número 26. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. Logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. A segunda lição que eu extraio para nós é que as minhas feridas não podem me separar de Deus. As minhas dores, aquilo que
causaram em mim, não pode me separar de Deus. Não pode te separar de Deus. Você é alvo de golpe, você é alvo de pancada, as suas feridas estão expostas, alguém lhe machucou, alguém lhe feriu, seu emocional está ferido, machucado, mas isto não vai poder te separar do amor de Deus e da companhia de Deus. O que é que pode nos separar de Deus? Nada pode nos separar do amor de Deus. Não é a morte, não é os principados, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode. Tem feridas, te machucaram, está expostas as tuas dores, mas isto não pode te separar de Deus. Você precisa utilizar dessas dores, e que essas dores sejam como trampolim para te lançar cada vez mais aos pés do Senhor, próximo de Deus, adorando ao Senhor. Eu sei que é difícil ouvir uma mensagem como essa, porque ninguém quer dor, ninguém quer ser ferido, ninguém quer ser machucado, mas existem planos, existem propósitos. À luz da Bíblia Sagrada a gente vai ver isso. Muitas pessoas, quando estão feridas, machucadas, elas se distanciam de Deus. Muitas pessoas, outras se rebelam contra Deus. Mas Paulo e Silas nos ensinam que mesmo na dor podemos estar próximo de Deus. Próximo de Deus. Eles tinham razões para reclamar, sim ou não, igreja? Açoitado, machucado, ferido, lançado numa prisão. Segundo os estudiosos, era nas partes mais baixas da cadeia onde eles estavam, onde passava o esgoto da cidade. Você tem noção do que é isso? Mas por pregar o evangelho, por repreender um espírito imundo que estava na vida de uma jovem há muito tempo, dando lucro a outras pessoas que usufruíam desta pessoa e alienava ela para os seus planos e projetos. Você consegue entender isso? Mas note que estes homens aqui nos ensinam lições poderosas para a nossa vida. As minhas dores não vão me distanciar de Deus. Não vão me distanciar de Deus. Diga bem forte: as minhas dores, toda a igreja, as minhas dores não vão me distanciar de Deus. Não deixe, não permita, meu irmão. A vida vem com força, vem com violência. Existem homens maus, existem pessoas más que vão lhe machucar, que vão lhe ferir, mas não se distancie de Deus. Não se distancie de Deus, porque estes homens aqui nos mostram que mesmo na dor podemos estar próximos de Deus. E não só próximos de Deus, mas viver momentos extraordinários com o nosso Deus. E note que a dor e a tristeza, melhor dizendo, a dor e as feridas que vêm sobre estes homens são tão grandes, mas que eles nunca perdem o foco da vida, do projeto e daquilo que Deus tinha como planos a realizar sobre a vida deles. Isso é tão lindo. Você sabia disso? Que tem gente que não é crente, que é religioso, fica doido e não entende isso. Quando vê você enfrentando uma dor, um sofrimento dentro da tua casa, mas você está adorando ao Senhor. O religioso fica maluco com isso, porque ele não consegue entender. Sabe, aqueles que pregam este evangelho do triunfalismo, de que a vida cristã é só vitória, só vitória, só vitória. Não é só vitória não, meu irmão. Não é não. Tem luta, tem problema, tem adversidade, mas tem vitória, tem poder de Deus, tem Deus nos dando força para superarmos as barreiras e os obstáculos da vida. Mas você vai enxergar, à luz deste texto, que estes homens aqui, eles começam a adorar e a orar.
Um ora e outro canta e outro ora. Um adora e outro ora. E eles vão nestas armas poderosas no plano espiritual. Adoração e oração são armas poderosas em Deus, e não tem grilhão, não tem cadeia, não tem obra do inimigo, não tem plano do adversário, não tem nada que será capaz de impedir as maravilhas de Deus em favor de um crente que ora e que adora o seu nome, mesmo com as feridas expostas. Pergunta para o teu irmão: está adorando ou está reclamando, irmão? A gente conhece muitos irmãos enfrentando tantas histórias de dor, mas estão adorando ao Senhor, estão glorificando a Deus. E às vezes a gente olha irmãos com umas lutinhas da vida, lutinhas, porque quando eu olho a luta de alguns irmãos, eu não ouso nem falar para Deus que luta que eu estou enfrentando, não, é lutinha. Diga para o teu irmão: é lutinha, viu, meu irmão? É lutinha. Porque quando você vê a história de muitos irmãos, a dificuldade enfrentada, a adversidade de muitos irmãos, você fala: meu Deus, deixa eu ficar quietinho aqui que eu estou na benção. Eu estou na benção. Né, irmãos? Então você vai ver aqui que eles fazem isso. Enquanto um ora e o outro adora, a Bíblia Sagrada nos diz que o alicerce do cárcere foi abalado. Você tem noção do que é isso? Sobrenatural. O sobrenatural de Deus acontece aonde estes homens estão. Meu irmão, é lá onde você está adorando, exaltando ao Senhor. As feridas estão abertas, elas estão expostas, foram feitas por outras pessoas. Eles lhe golpearam, lhe pancaram com muita força, mas vai ser lá onde está todo mundo vendo as suas feridas expostas, é que Deus vai fazer algo sobrenatural para o nome de Deus ser glorificado. Diz o Senhor nesta noite: você que recebe esta palavra, levanta a tua mão, meu irmão, abre a tua boca, glorifique ao Senhor aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Dor, feridas apresentadas, mas vivendo momentos extraordinários com o nosso Deus. Vivendo momentos extraordinários com o nosso Deus. São nos momentos mais difíceis da nossa vida que vivemos experiências extraordinárias com o nosso Deus. Que Ele se revela quem Ele é ainda mais, com potenciais, mostrando a nós que não estamos sós, que dentro do plano e do propósito que Ele estabeleceu para mim e para você, Ele anda lado a lado com você. Ele ombreia esta guerra que você está guerreando. Ele está ao seu lado, andando junto, lhe ajudando, lhe dizendo: ei, você não está sozinho, não está sozinho. E a gente olha para a história destes homens, então é que as feridas, as minhas feridas, não podem me separar de Deus. Elas não vão me separar de Deus. Diga bem forte: as minhas dores, toda a igreja, as minhas dores, as minhas feridas não vão me distanciar de Deus. Não vai, não permita com que as dores, as feridas te distanciem de Deus. Estes homens aqui estão aprisionados, presos, mãos amarradas, pés amarrados no tronco, mas eles estão mais livres do que qualquer outra pessoa que tinha o seu direito de ir e vir em qualquer lugar daquele lugar romano em que eles estavam. Você consegue entender? Porque é onde o Espírito de Deus está, aí a liberdade.
Nós temos a verdadeira liberdade. Eles estão presos, mas eles estão livres. Livres para quê? Livres para adorar, livres para buscar ao Senhor. E isso aqui é maravilhoso. É por isso que acontece algo sobrenatural. Por isso que o alicerce do cárcere é abalado, as cadeias se abrem. Deus está dizendo: ei, para meus servos, adoradores, que me honram e que estão onde eu estou, meu irmão, não tem cadeia que vai lhe prender, não tem obra do inimigo que vai ser capaz de lhe segurar, não vai ter obstáculos que vai parar você, meu irmão. Grave isto, não se limite às ações contrárias à sua vida, meu irmão. Fique firme nos planos de Deus, fique firme no projeto de Deus, fique firme dentro daquilo que Deus reservou para a tua vida. A terceira lição que eu aprendo com Paulo e Silas aqui, para nós encerrarmos, é que as minhas feridas, elas podem ser usadas para aliviar a dor do meu próximo. As minhas feridas, elas podem ser usadas para aliviar a dor do meu próximo. Olha o que diz o verso de número 33 e verso de número 34. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Verso 34. Então, levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa, e a sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Você vê que eles estão feridos, e aquele carcereiro que foi o alvo do propósito de Deus, porque aqui é algo extraordinário, algo lindo. Eu sempre digo isso. Tem irmãos que, por causa da religião, por causa daqueles que foram feridos pela religião, foram feridos por pessoas que estavam fazendo uso da palavra de Deus, e muitas pessoas que, se não for a graça de Deus, a misericórdia de Deus, elas nunca mais vão entrar em um templo chamado igreja. Eles não vão vir aqui, eles não querem estar aqui, eles têm pavor de igreja, eles pensam que todas as igrejas são iguais. Sabe, porque sofreram muito, porque enfrentaram muitas dificuldades. Mas note que a igreja, Paulo, Silas, uma parte da igreja, eles vão até onde o Senhor queria que eles fossem. O carcereiro não vai até a igreja, não vai até aqueles que são mensageiros da palavra de Deus, mas note que a igreja, uma parte da igreja, os mensageiros da igreja, vão até o cárcere, pregam o evangelho. Este homem aceita o evangelho, ele é batizado, ele é salvo, ele e a sua casa. Note que Deus é lindo, é extraordinário, é maravilhoso servir este Deus. Este homem talvez jamais teria um encontro com o evangelho, mas pessoas que estavam em um propósito que Deus estabeleceu para eles, foi até o cárcere e encontrou com este homem. Louvado seja o Senhor. Que a gente saia daqui nesta noite entendendo que somos igreja, somos parte desta igreja, que podemos pregar, anunciar. Muitas pessoas podem não vir até aqui, mas nós podemos ir até determinadas pessoas, podemos pregar o evangelho a elas, podemos anunciar o evangelho a elas. O Espírito de Deus pode convencer elas, elas podem se entregar ao Senhor, elas podem ser batizadas, elas podem ter o seu lar transformado pelo Senhor. O problema é que nós, muitas das vezes, queremos ficar presos no nosso quadradinho. Aqui eu dou glória, aqui eu dou aleluia. Mas existem pessoas que não vão chegar aqui. Eu sempre digo isso, aqui, igreja, templo, aqui é um lugar em que nós nos reunimos para se municiar de Deus.
municiar de ferramenta, municiar de informação, municiar-se do Evangelho para sair daqui e proclamar o Evangelho ao perdido, aquele que precisa ser alcançado. Eu preciso estar onde Deus quer que eu esteja. E note que as dores que estes homens estão enfrentando, elas são usadas para aliviar a dor do seu próximo. Porque eles podem estar enfrentando feridas abertas, feridas expostas, feridas que foram feitas por outros, golpes, pancadas. Mas note que aquele que não tem o Senhor, que não conhece o Senhor, tem uma dor muito mais profunda do que esta dor vivenciada por Paulo e Silas. A dor na alma, a dor de viver sem ter Cristo, sem ter um propósito nesta terra, sem compreender qual é o plano macro de Deus para ela. Você consegue entender isso aqui? Posso dizer amém? Pode vir um amém dos irmãos? Então, quando a gente vê que a dor deste homem, a dor destes homens são usadas para aliviar a dor do próximo, você percebe que o carcereiro está lavando, está cuidando deles. Olha o que diz o verso de número 33, eu li aqui: e tomando eles consigo, tomando quem? Paulo e Silas, naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões. Olha, lavou-lhes os vergões. Deus permite muitas vezes que outras pessoas nos ferem, que outras pessoas nos machuquem, que outras pessoas nos panqueiem, que outras pessoas nos golpeiem, mas note que o Senhor também vai usar outras pessoas para cuidar das nossas feridas. Ele vai cuidar das nossas feridas. Ele vai cuidar. Ele tem um bálsamo para curar as nossas feridas. Melhor dizendo, Ele é o bálsamo que cura as nossas feridas. Louvado seja o nome do Senhor. E eu encerro esta mensagem aqui com uma frase do Rick Chester. Hoje eu fui impactado por esta frase. Ele disse assim: uma dor dividida é só um pedaço de uma dor. Uma dor, quando nós dividimos ela com outras pessoas, ela já não é mais uma dor inteira, ela torna-se pedaços de uma dor. Louvado seja o Senhor. E toda alegria dividida é a multiplicação da felicidade. Grave isso no teu coração. Não fique tentando carregar consigo esta dor sozinho. Talvez seja muito pesada esta dor que você carrega. Divide ela. Ela não vai ser mais uma dor inteira, ela vai ser uma dor dividida. Louvado seja o Senhor. Divida a sua alegria e você verá a felicidade sendo multiplicada. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos recebem esta palavra no seu coração aqui nesta noite? Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu concluo esta mensagem dizendo a vocês nesta noite que são nos maiores momentos de nossas dores, são nos piores momentos de nossas vidas que Deus extrai o nosso melhor, que Deus extrai coisas extraordinárias de dentro de nós. Que Deus seja glorificado através da sua vida, que Deus seja glorificado através da sua família, que Deus seja glorificado através do seu ministério, diz o Senhor dos Exércitos nesta noite. Você pode aplaudir o Senhor nesta noite? Faça isso, aplauda o Senhor, glorifique o nome do nosso Deus. Como temos lidado com as nossas dores. Essa é a mensagem de Cristo para nós nesta noite. Eu tenho certeza que você vai lidar melhor com a sua dor. Aprenda a lidar com essa dor, com essas feridas, com as pancadas, com os golpes, com tudo aquilo que fizeram contra você. Use isto, coloque aos pés de Jesus, aos pés da cruz, e seja abençoado pelo nosso Deus. Fiquemos em pé, meus irmãos, eu quero orar por